Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Dispenso as questões protocolares e cumprimento Paulo Rangel e a sua excelente intervenção que acabou de fazer e, naturalmente, um cumprimento muito especial ao Vladimir Feliz. Eu tenho vindo a falar muito das eleições autárquicas de 2021, porque considero que as eleições autárquicas de 2021, como tenho dito, são muito importantes. São muito importantes para o país e são muito importantes para o PSD. São muito importantes para o país, não as eleições de 2021, mas todas as eleições autárquicas. E eu queria, por isso, chamar a atenção de todos os portugueses, que normalmente acham que as eleições legislativas ou as presidenciais são as mais relevantes para o futuro do país, e não é assim. Quando nós elegemos os autarcas, nós estamos a eleger muitos políticos que tenham uma ação absolutamente determinante na nossa qualidade do dia-a-dia. Nós confrontamos-nos mais depressa, todos os dias, com o poder local do que com o poder central. Por isso, o voto em eleições autárquicas é um voto extraordinariamente responsável. E, portanto, as eleições autárquicas são sempre importantes para o país. E sublinho aqui um aspecto que tenho sublinhado muitas vezes, porque acredito piamente nele, porque ele é uma realidade. Se nós olharmos para os últimos 45 anos, as primeiras eleições autárquicas foram em 1976. O poder local democrático tem 45 anos. Nestes 45 anos, quem fez mais pela qualidade de vida dos portugueses? Foi o poder central ou foi o poder local? Imaginemos o que era Portugal há 45 anos. Imaginemos cada um de nós o que era a nossa terra há 45 anos. Desde o saneamento básico até à digitalização, o trabalho do poder local democrático é notável. É talvez, não vou exagerar, ia dizer talvez a maior, mas é das maiores conquistas do 25 de Abril. E por isso a participação de todos, seja nas campanhas eleitorais, seja depois no voto em eleições autárquicas, é algo de muito importante. Mas para o Partido Social Democrata, estas eleições de 2021 são mais importantes que as outras eleições autárquicas. E isto por uma razão simples. É que desde 2009, inclusive, nós todos os anos perdemos um bocadinho de peso. Um bocadinho em 2009, muitíssimo em 2013 e outra vez muitíssimo em cima de muitíssimo em 2017. Por isso o PSD não pode continuar a perder. Tem de virar e começar a ganhar. E começar a ganhar forte. E por isso esta direção nacional empenhou-se a sério na escolha dos candidatos a estas autarquias. Em todas as autarquias, sem qualquer exceção. Porque o bom candidato não é apenas aquele que é conhecido do grande público porque aparece na televisão. O bom candidato é aquele que é reconhecido localmente como alguém capaz de mudar o seu município. E por isso nós temos por todo o país excelentes candidatos. Uns, com certeza, com notoriedade pública. Outros não têm a notoriedade pública nacional, mas têm um reconhecimento local, para que nós possamos cumprir aquela que é a nossa obrigação, é de em cada momento e para cada concelho nós apresentarmos o melhor que temos à nossa disposição. E é neste enquadramento que o Porto está. O Porto não é exceção. E por isso o candidato que nós escolhemos para o Porto é um candidato que também tem o reconhecimento local. Se for ao Algarve não o conhecem na rua, não, é verdade. Se for a Bragança não o conhecem na rua, é verdade. Mas aqui no Porto, quem está atento àquilo que foi feito na cidade do Porto, conhece naturalmente o candidato que nós escolhemos, porque ele já deu prova, já mostrou que é capaz. E, portanto, há aqui desde logo uma característica fundamental para ser eleito pelos portugueses Presidente da Câmara. A primeira, não é só uma, vou dizer a primeira.
conhece bem o Porto. Nasceu no Porto, estudou no Porto, vive no Porto, trabalha no Porto e já governou no Porto. Portanto, tem uma característica absolutamente fundamental. Tem uma visão para o Porto. Sabe o que quer para o futuro da cidade do Porto. Não combinei com o Paulo Rangel, que aqui tanto falou de futuro, mas é isso mesmo. Sabe o que quer para o futuro da cidade do Porto. E depois, ninguém vota em trabalho já feito. Mas para nós acreditarmos que o trabalho que se propõe fazer é real e de confiança, obviamente que tem de ter pergaminhos para trás para nós podermos confiar que é capaz de o fazer. E nesse sentido, tem obra feita no Porto. Foi vereador da Educação. E como vereador da Educação, está ligado à reabilitação de um conjunto larguíssimo de escolas do Porto. Elas eram, ao todo, já não me lembro muito bem, penso que 52, ou um número assim deste género. Não está ligado, que ninguém está aqui, desculpem-me o termo, a vender banha da cobra. Estou a dizer a verdade, não reabilitou 52 escolas. Mas reabilitou, como vereador da Educação, uma grande parte dessas escolas. E liderou um projeto pioneiro no Porto, pioneiro no país, que como muitas outras coisas, entretanto já acabou e foi deitado ao lixo, que era o Porto do Futuro, em que envolvia as principais empresas da região que ajudavam na gestão das escolas do Porto à guarda, sob a responsabilidade da Câmara do Porto. Provou na educação, a educação que é a base de tudo, que é a base do futuro. Provou na inovação. Hoje que tanto se fala de digitalização, teve sempre o pelouro da digitalização ou da inovação, como quiserem. E como presidente da Porto Digital, conseguiu que o Porto fosse, lá está, não vou exagerar porque não tenho a certeza, não posso dizer que foi a primeira cidade, mas foi das primeiras cidades, seguramente em Portugal, com cobertura de fibra óptica. Hoje, se calhar, olham para isto e dizem, bom, o que é que isto tem de especial? Sim, hoje não tem muito, só que há 10 anos atrás tinha, teve a visão de futuro que aqui falamos. Criamos o gabinete do município, aí posso dizer, o primeiro gabinete do município do país. Mas do lado da inovação, não bastou ficar no gabinete do município. Criamos o balcão de atendimento virtual. Melhor, o Vladimir criou o balcão de atendimento virtual para que as pessoas não precisassem de ir à Câmara e tratassem a partir de casa. Dirão assim, pois isso já vejo em muito lado. Vê agora, mas há 10 anos atrás era preciso ter visão de futuro para se fazer aquilo que hoje é uma normalidade. Porque para ser autarca não basta ter capacidade política. Para ser autarca é preciso ser-se presidente da Câmara Municipal e também, como eu tantas vezes disse, presidente do Conselho de Administração da Câmara Municipal. Ou seja, temos de ter visão política, mas temos de ter depois capacidade de execução, de executar. E essa capacidade de executar, que aqui já foi relevada pelo Dr. Paulo Rangel, o engenheiro Vladimiro Feliz também tem. Não adianta ter 100 milhões de euros à ordem das contas da Câmara Municipal. A Câmara Municipal não é um banco. A Câmara Municipal existe para servir as pessoas. E, portanto, a Câmara Municipal tem de investir, tem de inovar, sem se endividar. Ter 100 milhões de euros à ordem nas contas da Câmara não serve para nada em termos da qualidade de vida dos municípios. E então, se é para ter... E então, se é para ter 100 milhões à ordem, que não servem para nada, pelo menos então que se baixe os impostos. Para que é que se continua a cobrar mais impostos e mais impostos e mais impostos e não se tem os impostos na taxa mínima, quando o que se pretende é apenas amontoar dinheiro à ordem nos cofres da Câmara? Ou então, para que é que se concessiona o estacionamento, pôr os portugueses a pagar para estacionar o carro por tudo e por nada, apenas por ganância, porque o dinheiro não é para investir, é para pôr à ordem no banco, à ordem da Câmara, mas à ordem não sei de quê, porque, repito, não serve para nada. Mas o Vladimir foi também responsável pelo turismo. E aquilo que a cidade do Porto é
não é neste momento por força da pandemia, mas era há um ano atrás, que é o que conta, aquilo que o turismo é no Porto. Foi preciso trabalhar muitos anos para se chegar a esse ponto. Não é uma varinha de condão que de repente se agita e aparece um Porto feito para o turismo e com competitividade a nível internacional. Foi preciso fazer a reabilitação dos bairros, como aqui já referiu indiretamente através da questão social o Paulo Rangel. Ninguém é uma cidade cosmopolita, nenhuma cidade é uma cidade turística se tiver insegurança urbana e desigualdades sociais profundas. Era o primeiro passo. O segundo, a reabilitação da Baixa do Porto. E o terceiro, uma política de turismo consistente. Na reabilitação não foi o vereador Vladimir Feliz, foram outros. Mas na política de turismo foi o vereador Vladimir Feliz, que foi presidente da Associação de Turismo do Porto e conseguiu que o Porto, pela primeira vez em 2012, fosse o melhor destino turístico europeu. Foi em 2012, foi graças a um trabalho profundo, mas acima de tudo, a um programa de turismo desenhado e coordenado pelo nosso candidato à Câmara Municipal do Porto. E foi também responsável pela área do lazer, também já aqui referida. E essa área do lazer, que foi fundamental para a atratividade da cidade, tem questões como, por exemplo, eventos como o Primavera Sound, o Festival Primavera Sound, que se fomos buscar a Barcelona, deixou de ser em Barcelona para ser no Porto, ou o Roadshow do Rally de Portugal, ou o Circuito da Boa Vista, que é uma marca da cidade de Porto, que começou em 1931, que foi coordenada nas duas últimas edições pelo Vladimiro, e que esta Câmara, entretanto, deitou pura e simplesmente ao lixo, algo que tanto diz às gentes do Porto. Por isso, meus amigos e minhas amigas, o Vladimiro conhece a cidade e o Vladimiro tem obra feita. Mas também há outro ponto muito relevante, que são as características da pessoa. E eu vou dar 4 características. Paulo Rangel deu mais. Vou dar 4 características para não ficarmos aqui a tarde inteira. O Vladimiro Feliz é competente. Provou na profissão. Provou 7 anos no governo da cidade. E por isso, com o Vladimiro à frente da Câmara do Porto, ele não vai fazer das ruas uma floresta de pilaretes. Nem vai destruir o trânsito com ciclovias mal desenhadas. Não vai. Porque é competente e sabe exatamente como se deve gerir a cidade, e neste caso concreto, o exemplo que eu estou a dar, o trânsito. Mas o Vladimiro também é trabalhador. E aqui volto a dizer, se não me acreditam, não combinei com o Paulo Rangel. É porque é mesmo assim. Ele não quer ser presidente do Porto por vaidade. Não quer ser presidente do Porto porque é vaidoso. Quer trabalhar pelo Porto. Quer estar presente no cotidiano dos portuenses. Vai se preocupar mais em trabalhar do que em aparecer permanentemente na televisão. E o Vladimiro é sério. É sério do ponto de vista material e do ponto de vista imaterial. É sério do ponto de vista imaterial porque não mente, fala a verdade. E é sério do ponto de vista material porque durante os 7 anos que teve poder na Câmara nunca se aproveitou do lugar de vice-presidente ou de vereador para fazer negócios em seu benefício pessoal ou da sua família. E o engenheiro Vladimiro Feliz também tem uma outra característica, que é importante em qualquer circunstância e em qualquer cargo político, mas é mais importante na cidade do Porto, que é a lealdade. Não atropela os outros para chegar onde quer, que é hoje em dia cada vez mais raro na política. Ele tem essa característica. Não esquece os outros quando lhe dá jeito. Portanto, tem princípios. E ele está-se a candidatar àquela que é a antiga, muito nobre, sempre leal, invicta cidade do Porto. Uma cidade que preza aos princípios, que preza a lealdade. E por isso aqui no Porto, mais que em qualquer outro lado, estas características são fundamentais para que o nosso Presidente da Câmara as tenha.
Por isso, não combinei com o Paulo Rangel, mas digo, o Vladimiro Feliz é confiável. Os portugueses podem votar no engenheiro Vladimiro Feliz porque podemos confiar nele. É competente, é trabalhador, é sério e é leal. Minhas amigas e meus amigos, eu não queria terminar sem, no entanto, chamar uma atenção especial a todos os que aqui estão, a todos os que nos estão a ouvir e a todos os demais que são militantes do PSD, simpatizantes do PSD ou normalmente votantes do PSD. Nestas eleições do Porto em 2021, o PSD tem uma responsabilidade acrescida, para lá da que vem dos pergaminhos que temos na gestão desta cidade desde há 45 anos a esta parte. E a nossa responsabilidade acrescida tem a ver com simplesmente este facto. O Partido Socialista desistiu de ganhar o Porto. E o Partido Socialista desistiu de ganhar o Porto porque o Dr. António Costa, na prática, apoia o Dr. Rui Moreira. E por isso o Partido Socialista, nesta eleição, vai fazer apenas figura de corpo presente. Porque o principal objetivo de António Costa não é ganhar o Porto, é dificultar ao máximo uma possível vitória do PSD aqui no Porto. Era mais transparente que o PS resolvesse frontalmente dar o seu apoio, tal como já outros partidos o fizeram, do que se esconder atrás de uma candidatura fraca, como se dizia antigamente quando eu era miúdo, a jogar com a equipa de reservas. Mas é sim porque falta coragem e falta frontalidade ao Partido Socialista. Por isso, pesa sobre o PSD, sobre todos nós, a responsabilidade de derrotar um emaranhado de interesses partidários, diretos e indiretos, que sobre a capa de uma pseudo-independência se candidatam à Câmara Municipal do Porto. Estou seguro que os portuenses, que o eleitorado do Porto, que eu tanto admiro, em que eu tanto confio e que tantas razões tenho para assim pensar, vai exatamente perceber de que lado está a frontalidade, de que lado está a coragem e de que lado estão as políticas com mais truques ou menos truques, com mais apoios ou menos apoios. E estou convencido que daqui por uns meses, dizia o Paulo Rangel, em outubro, penso que vai ser em setembro, no fim de setembro, nós vamos poder festejar mais uma vez, como já tantas vezes festejamos nesta cidade, uma vitória na Câmara do Porto. Minhas senhoras e meus senhores, fui o anterior presidente da Câmara pelo PSD. Sou o primeiro responsável pela escolha do engenheiro Vladimiro Feliz à Câmara do Porto. Compete-me, por isso, a mim, e não à voz em off, dar a palavra ao engenheiro Vladimiro Feliz.